Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje, no Guardando a Palavra, nós vamos estar falando sobre o tema Por que devemos ser como crianças? Por que devemos ser como crianças? Né? Jesus falou isso, que devemos ser como crianças. E por quê? Por que Jesus fez essa comparação, né? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 18, versículo 3. Mateus 18, versículo 3 é o texto base que nós vamos tomar para essa meditação de hoje. Por que devemos ser como crianças? Diz assim, olha. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Veja que coisa interessante, né? Em verdade vos digo que se vocês não fizerem, se vocês não se tornarem como crianças, aí Jesus fala assim, olha, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então temos que ser como crianças. Se você quer entrar no reino dos céus, tem que ser como crianças. Assim Jesus falou. Mas como que é criança? Vamos analisar as características das crianças. Por que Jesus falou isso? Não é? Para que nós nos tornemos como crianças, para que nós entremos no reino dos céus. Quando a gente fala que devemos ser como crianças, a primeira coisa que vem na mente da gente é ser inocente como uma criança, né? Mas quando você estuda esse texto, você vê que criança é muito mais do que a característica da inocência. Vamos meditar. Por que devemos ser como crianças? Em primeiro lugar aqui, devemos ser como crianças porque criança não guarda mágoa. Já observou que criança não guarda mágoa? A criança, ela pode até ter uma briguinha com um amiguinho na rua, né? Ela pode até chegar em casa chorando, mas isso não permanece no coração da criança. E quando é bom falar logo isso aqui no começo, quando a gente fala criança, a gente está se referindo a uma criança de no máximo 5 anos de idade, né? Quando vai passando disso, aí já vai ficando mais espertinha, né? Mas quando Jesus falou que devemos ser como crianças, ele se referiu à criança mesmo. Vamos colocar aí até uns 5 anos de idade. Então, em primeiro lugar, a criança não guarda mágoa. Ela até tem um desentendimento com um amiguinho, com uma amiguinha, ela até briga, né? Esperneia, chora, mas se você olhar, daqui a pouco estão brincando de novo. Daqui a pouco elas já estão brincando de novo. Elas esquecem que tiveram um desentendimento quase agora. A mente dela não absorve essas brigas, essas desavenças. Então, meu irmão, quando Jesus falou assim, que devemos ser como crianças, para que a gente guarde o rei, para que a gente entre no reino dos céus, foi referindo-se a isso. Não guarda mágoa, devemos ser como crianças. A criança, isso não permanece no coração dela. Logo, logo ela esquece e já está brincando de novo. Devemos ser como crianças porque os adultos não fazem assim, né? Então, quando Jesus falou, seja como criança, foi se referindo às características das crianças. E uma delas é não guardar mágoa. Às vezes,
o adulto guarda por meses ou por anos uma desavença do passado, um problema que ele teve com alguém no passado, né? Alguém magoa, alguém trai, alguém faz alguma coisa e ele não consegue perdoar, relevar, né? E voltar a uma vida normal com a pessoa. Então Jesus falou, seja como criança, que não permanece isso na mente da criança. Ela não guarda mágoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor para ser como criança. Né? E semelhante à criança, é interessante a gente notar que, vez ou outra, vamos ter um desentendimento com alguém. Vamos brigar com alguém. Isso aí não tem como. Isso vai acontecer. Né? Não tem como. Mas a questão é o que fazer depois do desentendimento, da briga, né? Do problema que teve. O que fazer depois? A criança, para ela, depois, ela apaga. Ela volta tudo ao normal. Ela não absorve. Mas às vezes o adulto, aquilo permanece no seu coração. Por isso que Jesus falou, seja como criança. Aleluia. Então, meu irmão, é impossível a gente viver com as pessoas, da igreja mesmo, e não ter desentendimento, e não ter problemas. E não uma hora, um não magoar o outro. É impossível. Mas o que Jesus estava dizendo é que mesmo quando isso acontecer, seja como criança. Né? Volte ao normal. Apaga aquilo ali. Vira a página. Aleluia. Aleluia. Não guarde essa mágoa. Pensa como uma criança, seja como uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi por mais coisas que Jesus falou que devemos ser como crianças. Devemos ser como criança também, porque criança é sincera. Aliás, essa é a característica que mais as pessoas pensam, né? Quando Jesus ligou uma coisa a outra, disse que nós devemos ser como crianças. Aí as pessoas pensam que Jesus quis dizer apenas sobre sinceridade, mas também sobre sinceridade. Não só foi sobre sinceridade, sobre inocência, não. Mas também, né? Então vamos falar isso. Devemos ser como crianças porque criança é sincera. Meu irmão, criança não tem segundas intenções. Ela não faz uma coisa visando outra. Ela vive o momento. É aquilo mesmo que ela falou. É aquilo mesmo que ela disse. Não é outro motivo, não é outra coisa. Né? Ela não tem segundas intenções. Ela não fala uma coisa e pensa a outra. Não. Não, a criança é aquilo mesmo. E isso que Jesus estava dizendo. Seja isso mesmo. Seja verdadeiro. Seja sincero. Aleluia. A criança não tem esse negócio na cabeça dela de fazer as coisas para agradar, né? De fazer as coisas para a pessoa se sentir bem, para alimentar o ego da pessoa, como se criança soubesse disso. Ela não tem esse negócio, né? Ela fala o que ela está vendo. Ela fala o que ela vê na hora. Nada mais do que isso. E, meu irmão, foi isso que Jesus disse. Seja como criança. Aleluia. É muito sério, meu irmão. É muito sério. Quantos de nós falam uma coisa, mas pensa outra? Né? Diz uma coisa, mas na verdade ele quer dizer outra. Ele não fala o que na verdade ele quer falar. Ele às vezes fala o que a pessoa quer ouvir. Né? Mas criança não é assim. Às vezes, né? A gente passa maior apuro com as crianças, né? Talvez você já passou um apuro com a criança, com o teu filho aí, com o teu neto, né? De repente você estava num lugar com eles e ele falou alguma coisa que você ficou com vergonha.
né? Você não sabia onde enfiar o rosto depois que o menino falou isso. Porque essas coisas acontecem, porque ela vai falar o que ela está vendo, né? E Jesus quer que a gente aprenda com as crianças. Então eu quero dizer para você que seja como criança. Ó, com amor, você pode falar a verdade. Ah, mas se falar tal coisa, fulano não vai gostar, eu vou, né, vou ganhar um inimigo, que é isso? Eu não posso, né? Não posso falar isso. Mas você tem que ser sincero. A Bíblia diz que temos que ser sinceros, temos que ser como crianças. Né? Só é você falar a verdade com amor. Mas seja como criança. Seja sincero. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi essas coisas. Jesus falou que a gente deve ser como criança. Foi pensando, eu creio, nas características das crianças. Como que são as crianças? Vamos ver mais? Ó, eu coloquei aqui. Criança não tem preconceito. Criança não tem preconceito. E não é verdade? Olha, olha, por que devemos ser como crianças? A criança, ela não tem preconceito. Criança se mistura com qualquer pessoa. Criança, ela não... Para ela, todo mundo é igual. Por exemplo, uma criança mais escurinha, né? Ela não liga porque a outra criança é mais branquinha, mais alva. Ela não tem esse pensamento. Ela não consegue identificar. Então ela brinca ali, né? Como se fosse normal. Ela não vê isso. Que uma é mais clara, que a outra é mais escura. A criança, quando está brincando com outra, ela não quer saber que o pai de uma tem mais dinheiro do que o dela. Ela está simplesmente brincando. Ela não sabe da condição social, né? Elas simplesmente estão brincando, estão vivendo o momento, elas não querem saber de nada. Jesus falou que nós devemos ser como crianças. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Criança não tem preconceito. Criança ele não vê a diferença de uma pessoa para outra. É. Criança é assim, ela não vê diferença, né? Ela não vê diferença. Ela simplesmente se envolve, ela não tem esse preconceito. Criança é assim. E nós devemos ser como criança. Então, Jesus estava falando sobre as características, né? Por que a gente deve ser como criança? Então, uma das coisas é que criança não tem preconceito, para ela todo mundo é igual. Então, seja como criança. E Jesus falou, vamos lembrar? Ó, por que devemos ser como criança? Jesus falou, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que você deve se tornar como criança? Para entrar no céu, meu irmão. Não tem céu se não se tornar como criança. É muito sério isso. Se você não ter as características das crianças, não tem céu para nós, irmão. Não é? É isso que nós estamos estudando nessa hora. Como ser como criança? Porque criança não guarda mágoa, criança é sincera, criança não tem preconceito, né? São essas características que nós devemos guardar. Então, falamos, criança não tem preconceito. Para ela, todo mundo é igual, não tem ninguém mais importante do que o outro, né? Não tem ninguém mais especial do que o outro, não tem alguém mais indigno do que o outro, né? É tudo igual, aleluia.
Pense assim como criança. Né? Pense assim como criança. Isso é muito interessante. Outra coisa, outra característica de criança. Você já notou que criança não tem vergonha de expressar os seus sentimentos? Você já notou isso? Criança não tem vergonha de chorar, né? Não tem vergonha de sorrir, mesmo que às vezes quando sorri, tá banguelo, tá faltando dente na boca, mas ela tá sorrindo. E chorar, então? Eu não sei se já aconteceu com você, o filho chorando, né? E a gente dizendo, chora não, menino. O pessoal te vendo aí chorar, todo mundo tá te vendo chorar, para de chorar. E o menino não quer nem saber. Ele tá só chorando e chora com força. Chora com vontade. Isso é profundo, isso é tremendo. Vamos aprender com as crianças? Criança não tem medo de expressar os seus sentimentos. Ele não quer saber que alguém está olhando. Não tem isso, não. Ele expressa. Está com vontade de chorar? Ele abre o berreiro e chora. Está com vontade de sorrir? Ele sorri. Não tem problema. E os adultos? E nós? Né? Vamos aprender. Vamos ser como crianças. Quantas das vezes nós não conseguimos expressar os nossos sentimentos? Ficamos preocupados com o que a pessoa vai dizer. Às vezes, a pessoa não consegue nem sorrir. Ela fica com vergonha das pessoas. Ela quer se alegrar. Ela quer viver o momento, mas ela põe até a mão na boca para sorrir. Ela tem vergonha de tudo. Seja como criança. Aleluia. Isso é muito forte. Não é? Não deixa de viver o momento, porque o que as pessoas vão pensar de você. Se tiver de sorrir, sorria. Aleluia. Né? Às vezes, né? Eu vou falar isso porque de repente ajude, né? Alguma pessoa, às vezes, alguém tem vontade de sorrir e ela fica preocupado, assim, o que as pessoas vão dizer, e as pessoas nem sorriem direito. Elas estão com vontade de dar uma gargalhada, mas elas se seguram, né? Elas ficam assim meio tímidas. Não devemos ser assim. Pense como uma criança. Aleluia. Viva o momento. Agora vamos para o chorar, né? Às vezes estamos na igreja e temos vontade de chorar. Sentimos a presença de Deus e temos vontade de chorar, não é? E quantas das vezes nós não fazemos isso porque temos vergonha das pessoas? Estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer se nos virem chorando. E aí, meu irmão, a pessoa perde de receber uma bênção que Deus ia dar para ela naquele momento de quebrantamento por causa das pessoas. Veja que coisa terrível. Deixo de ser abençoado porque não me abro para Deus e perco a bênção. Né? Então, meu irmão, seja como criança. Tiver vontade de chorar? Chore. Aleluia. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém pode dar nada para você. Quem te abençoa é Deus. Aleluia. Seja como criança. Se tiver vontade de sorrir, sorria. Seja você mesmo. Aleluia. Pense numa criança. Pense que uma criança não liga para isso. Né? Então, sejamos como crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, por que devemos ser como crianças? Aleluia. Por que devemos ser como crianças? Porque criança não manda em si mesma.
que a gente deve ser como criança? Porque criança, ela não manda na vida dela, da vida dela. Ela não faz o que quer. Não. Né? Não, tem as regras, não é por aí. Tem as coisas que você, como pai, deixa, pode, né? E tem as coisas que não pode. Então ela não vive por conta própria, ela não manda em si mesma. Ela não faz o que quer. Já entendeu aí, meu irmão? Por que você deve ser como criança? Ser como criança é não mandar em si mesmo. Aleluia. É não fazer o que quer, meu irmão. É deixar Deus dominar a tua vida. Ser como criança não é ser dono do seu próprio nariz. Né? Sua criança aí na sua casa não manda em si mesma. Ela não faz o que quer. Né? Seu filho aí de 5, 4 anos não vai para onde quer. Não sai a hora que quer. Não faz o que quer. Assim devemos ser nós com Deus. Não podemos fazer do jeito que queremos, ir para onde queremos, fazer o que quer, viver por conta própria, ser dono do nariz. Não! É Deus que é dono da sua vida, aleluia. Não mande em si mesmo, meu irmão. Deixa Deus mandar na tua vida. Não decida por si mesmo. Aleluia. Deixa o Senhor te direcionar. Deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor te mostrar o caminho. Não queira ser dono do seu próprio nariz. Com Deus não, com Deus não. É Deus que é dono da nossa vida. É Deus que nos dá a direção, que nos mostra o caminho. Pense assim, do mesmo jeito que a gente não deixa a criança fazer tudo, do mesmo jeito que ela não manda na própria vida, fale isso para Deus, Senhor. Como uma criança, Senhor, eu não quero mandar na minha própria vida, eu não quero eu mesmo escolher os meus caminhos, Senhor. Me direciona, me mostra o que eu devo fazer. Eu quero ser como criança em tuas mãos. E assim o Senhor fará na tua vida. Aleluia. Vamos mais? Outra coisa que nós colocamos aqui, olha. Criança só se sente bem perto dos pais. Já notou isso? Criança só se sente bem perto dos pais? É outra característica de criança, né? Às vezes, tá num lugar com o filho, né? Uma criancinha ainda, e ele quando tá lá com os pais, ele agarra nas pernas do pai, né? Ou ali tá lá junto com a mãe, mas quando a mãe e o pai não tá, ele se sente todo acanhado, né? Ele parece que tirou o apoio dele, né? Mas ele só se sente bem quando ele vai para perto dos pais de novo. Aí ele se sente seguro. Aí ele agarra as pernas do pai, né? Aí ele se sente tranquilo, né? É uma lição para nós. Se somos como crianças, só devemos nos sentir bem perto do nosso Deus, perto do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dividir essa mensagem em duas, não é? Vamos ter 2 vídeos aqui no canal, nesse canal Guardando a Palavra, por que devemos ser como crianças? Parte 1, é isso que nós falamos até aqui, porque criança não guarda mágoa, porque criança é sincera, porque criança não tem preconceito, porque criança não tem vergonha de expressar os seus sentimentos, né? Porque criança não manda em si mesma e porque criança só se sente bem perto dos pais. E no outro vídeo nós vamos completar esse estudo, né? Por que devemos ser crianças, parte 2. Então, guarde essa palavra no seu coração,
compartilhe com alguém, com um amigo seu, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal e assim você vai estar ouvindo mais mensagens da parte de Deus em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar em seu favor e logo depois nós vamos colocar aqui no nosso canal a segunda parte dessa mensagem, porque devemos ser como crianças. Amém? Vamos orar, se você puder aí fechar os seus olhos, né? E vamos entrar na presença do Senhor, pedir a Deus para nos fazer como crianças, né? Em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra diz que nós devemos ser como crianças, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, como criança que não guarda mágoa, que não manda em si mesmo, que é sincera, que não tem vergonha de expressar os seus sentimentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos mostra essas verdades, que nós possamos ser exatamente como crianças, Senhor, diante de Ti. Nós possamos estar na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida desse meu irmão e dessa minha irmã em Tuas mãos, meu Deus. Guarda e protege, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida neste momento. Que Deus possa abençoar a tua casa. Que Deus possa abençoar a tua família. Em nome do Senhor Jesus.